A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito linda e abençoada para cada um de vocês. Mensagem de Deus para cada um de vocês lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em algumas pedras. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram o anjo e o serviram. Deus dizendo essa palavra, né, irmãos? Na época dele, que estava aqui na terra, o diabo veio tentando Jesus de qualquer jeito para adorar ele, para andar nos conceitos do diabo. Mas o próprio Senhor dizendo ali, toda hora que estava dizendo, o diabo estava tentando ele. E ele falava no também: Ao seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Jesus foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que ele estava sendo tentado e ele estava conseguindo esquivar. Muitas vezes eu e você somos tentados pelo diabo, irmãos. E muitas vezes nós fazemos o que é certo e o que é errado, né? E Deus está dizendo essa palavra para a minha vida e para a sua. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Muitas vezes, na hora que nós estamos jejuando, nós temos fome, sim. Mas muitas vezes o próprio diabo ele fica tentando a nossa vida para nós comer, para nós sacrificar tirar o nosso sacrifício a Jesus Cristo. Isso não é certo, isso não é agradável ao Senhor, mas para o diabo ele é agradável para ele. Mas eu e você, irmãos, temos que fazer a vontade de Deus, mais forte e poderosa, mais porque Deus ele é o único que é fiel e verdadeiro em nossas vidas. É o único que nós podemos adorar, que nós temos que dar o sacrifício de adoração a Deus. Como diz no 3, o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Você vê, o próprio diabo chegou a ele e falou: Transforma essas pedras em pães. E o próprio Senhor disse na palavra que não é só de pão que viverá o homem, mas de todas as palavras que vêm da boca de Deus. Eu e você, irmãos, muitas vezes a palavra vem contra a nossa vida para nós transformar as pedras em pães, a nossos sacrifícios. Mas não é só de pão nem de água que nós vivemos, mas sim de todas as palavras que vêm da boca do Senhor Deus verdadeiro. É isso que eu e você temos que fazer dia após dia, irmãos. Fazer um sacrifício para Deus, um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor a Deus. Dar o melhor para Ele, mesmo que o mal, mesmo que as palavras negativas venham contra a nossa vida. Mas nós temos que dar o melhor para com Deus, o melhor para Ele, porque Ele é o único verdadeiro adorador. Ele é o único que é verdadeiro para nós, nossa vida, irmão. E a nossa recompensa está cada dia chegando em nós, irmão. Porque o nosso sacrifício não é aqui na terra, nós estamos aqui como pachagem, como peregrino.
Mas o melhor nosso é lá no céu, irmãos. Como diz ainda no 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentará nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes o inimigo estava tentando o Senhor ali naquele momento. O inimigo estava tentando o Senhor todo jeito ali para ele fazer as coisas, mas ele mesmo estava conseguindo esquivar. Ele estava conseguindo tirar as palavras do diabo contra a palavra dele e colocando as palavras de Deus na vida naquela hora, naquele inimigo. Eu e você, irmãos, muitas vezes a palavra vem contra a nossa vida e nós temos que saber falar uma palavra para tirar aquele mal em nosso ser, em nossa vida. Porque o próprio Senhor, na hora que ele foi tentado, ele falou: somente o Senhor. Respondeu-lhe Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A própria palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu e você, irmãos, muitas vezes somos tentados. E nós temos que dizer para a tentação: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Ele está livrando, Ele livra nós dia após dia. Como diz no 8 ainda: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o adorarás, e só a ele dará culto. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Ali, né, falando para ele, quando ele subiu no monte, levou ele até o monte e falou: atira-te abaixo, porque diz a tua... Levou ainda o diabo para o monte, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória dele. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrar-me, me adorares. O próprio diabo falou para ele: adora a mim, ajoelha e adora eu. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus falou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Muitas vezes o diabo ele faz de tudo para nós adorar ele. Mas eu e você, irmãos, temos que acreditar que o único que nós temos que adorar é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus que está lá no céu. E nós temos que adorar Ele, somente a Ele. E não a outro que nós temos que adorar, irmãos. O próprio inimigo, o próprio diabo, ele faz de tudo para nós querer adorar os deuses de Baal. Mas eu e você, irmãos, não podemos adorar essas coisas desse mundo. Mas nós temos que adorar as coisas que é do céu. As coisas de Deus, as coisas fortes que Deus deu em nossas vidas. E um dia Ele vai dar a nossa recompensa, que não é aqui na terra, mas sim lá no céu. Como diz no 11: com isto deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Eu e você temos que esquivar tudo que vem do mal. E uma hora Deus, e eu creio, eu tenho certeza que Deus ele vai trazer os anjos em nossas vidas também. E nós vamos servir a Deus verdadeiro, não os anjos. Mas temos que adorar somente um que está lá no céu, que é o próprio Deus, o próprio Filho e o Espírito Santo, que nós temos que estar dia após dia buscando de todo o coração, de toda a nossa alma, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele sabe de tudo que nós precisamos, mesmo que o mal, mesmo as coisas do mundo venham contra a nossa vida, mas nós temos que saber atirar essas coisas desse mundo e colocar somente coisas de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele conhece nosso pensamento. Ele sabe tudo o que nós temos de melhor aqui na terra. Por isso que nós não somos nada sem Deus. E Ele conosco, Ele é tão importante, é tão bom em nossas vidas. Como diz lá em Deuteronômio 8:3 também: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem,
mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o que Deus faz essa palavra, irmãos. Que tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu e você, irmãos, sabemos, temos que ter a certeza que tudo que vem da boca de Deus, tudo que vem da palavra de Deus, é o que vai fazer nós viver com o Senhor Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus é o que nos faz nós ter a certeza que Deus está ouvindo o nosso clamor. É isso que eu e você temos que conhecermos, os mandamentos de Deus. Porque aquilo que vem da boca do Senhor é o que faz viverá o homem. É o que nós vive dia após dia nessa terra. Porque tantas pessoas, tantos profetas antigos que ouviu as palavras de Deus e teve vida e viveram o homem com Deus. É isso que eu e você temos que viver a palavra de Deus dia após dia, irmãos. Eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha, Senhor, procedendo, Senhor, em nossa vida, Senhor querido. Tudo aquilo que vem da Tua palavra, Senhor, meu Pai. Porque tudo nós temos que nós temos que viver, Senhor, a palavra que vem de Ti, meu Deus querido. Nós temos que viver, Senhor, a palavra do Senhor, meu Pai amado. Ô Espírito Santo, venha, Senhor, manifestando, Senhor, meu Deus, a Tua presença, a Tua graça nesta noite, Senhor, nessa tarde, meu Deus. Não sei qual dia que eles vão assistir, meu Deus querido, mas eu acredito, Senhor, que Tua presença, Senhor, meu Pai, é o que vai mudar a história, vai mudar a presença de cada um, meu Pai querido, não importando, Senhor, meu Pai, pelas classes sociais, Senhor, meu Deus, mas o importante, Senhor, meu Pai querido, eu acredito que essas pessoas ainda vão viver, Senhor, a palavra de Deus, Senhor querido, eu acredito que eles estão vivendo, Senhor, meu Pai, aquilo que vem de Ti, meu Pai amado. Venha, Senhor, manifestando, Senhor, meu Pai querido, a Tua presença, meu Pai querido. Assim como Jesus, meu Pai amado, foi tentado, Senhor, pelo diabo, Senhor querido. Mas Ele mesmo, Senhor, meu Pai, Ele ouviu e recebeu a vitória no final, Senhor, meu Deus. E Ele recebeu, Senhor, os anjos servir a Ele, meu Deus querido. É assim que nós temos que ter a certeza, meu Pai, que o Senhor vai mandar os Teus anjos, Senhor, para nos servir, meu Pai amado. Porque nós não somos nada, Senhor, meu Pai querido. Eu sou tão falho, pobre, pecador, Senhor, meu Deus. Mas Tu és o Deus verdadeiro e poderoso em cada um de nós, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim como diz a palavra, irmão. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Eu se sustentou com a maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eu e você, irmãos, temos que viver a palavra de Deus. Eu e você temos que viver os mandamentos que vêm das bocas do Senhor, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos que ouvir e obedecer dia após dia, irmãos. É o que eu falo para cada um de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, irmãos?